Vou ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós geramos esse tempo, Pai, de comunhão. Nós geramos esse tempo de restauração. Nós geramos esse tempo de alinhamento. Nós geramos esse tempo, Deus, onde nós seremos mulheres reposicionadas, Pai, para que nós possamos frutificar. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Tu venha alcançar, Senhor, mulheres, Pai, nessa geração, que possam verdadeiramente se colocar na brecha por suas casas, por suas famílias, por tudo aquilo que Tu tens colocado, Deus, em nossas mãos. Nos ajuda, Senhor, que o Teu Espírito possa, Senhor, nesse tempo, nos fazer realmente florescer, que nós possamos ser mulheres curadas, mulheres tratadas por Ti, Senhor, por Ti, porque tudo que nós precisamos é o Senhor, tudo que nós precisamos está em Ti. Todas as nossas fontes estão em Ti, Pai. E em nome do Senhor Jesus Cristo, que esse tempo que nós estivermos juntas, aprendendo agora, nesse conteúdo, que possam, Senhor, muitas mulheres serem ministradas para a honra, para a glória e para louvor do Teu nome. O meu lugar em Ti, Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta o arco-íris pra me dizer: vamos lá, mulher? Vamos aprender um pouquinho mais. Nosso tema hoje é rejeição. É um tema muito extenso, é um tema muito profundo, é um tema muito... Ele é tudo muito quando se trata de rejeição. Principalmente quando a gente começa a entender aonde eu estou localizada no contexto da rejeição. E a primeira coisa que eu preciso entender na rejeição é que tem várias questões que nós vamos tentar trazer para vocês de uma forma simplificada. Tudo que nós trouxemos aqui é base da base da base. Não seria nem a, digamos assim, a ponta do iceberg quando se trata realmente de rejeição. E antes que a gente entre no tema em si, tá aqui a minha árvore, tá? Se você perceber, eu já coloquei 2 temas, né? A minha posição, como eu já entendi a minha posição em Deus, eu já floresci, né? Aleluia, glória a Deus. Rejeição, também eu já passei por esse processo e Deus me deu a possibilidade de ser tratada, de ser curada. Então eu também já floresci nesse tempo. Como eu pretendo fazer a minha árvore? Essa árvore, ela representa a minha vida, minha história de vida. E eu aconselho que você faça essa atividade acompanhando cada tema, porque no final eu tenho plena convicção que vai fazer muita diferença na sua vida. A minha árvore, eu decidi fazer todos os temas e vou identificar. Nos temas que eu floresci, eu já coloco a florzinha aqui, aí eu coloquei rosa, porque eu gosto de rosa. Mas assim, você pode colocar a cor que você quiser, a árvore é a sua vida, é a sua construção nesse tempo em Deus. E ninguém, absolutamente ninguém pode dizer pra você, você tem que fazer desse jeito. Não, é você e Deus. Então, eu vou colocar todos os temas que eu já tenho vencido, que eu já floresci, eu vou colocar logo a florzinha aqui, linda e bela, plena, né? Minha árvore tá ficando tão linda. Espero que a sua também fique. E aí, o que ocorre? Os temas que eu ainda não floresci, eu não vou colocar flor, porque é a área que eu preciso ser tratada. E eu só vou colocar uma coisa eu identificar.
Identifiquei que eu tenho algum tipo de situação. Mas se eu ainda não fui reposicionada, eu não posso colocar flor. Eu só vou florescer quando realmente eu entender em Deus que eu já estou e já fui reposicionada. Tá? Você pode fazer como eu, colocar todos os temas e florescer aonde você não tem uma dificuldade. Ou você pode simplesmente colocar só onde você se encontrar. Eu me encontrei nesse tema que eu vou colocar e vou trabalhar ele, vou florescer, vou me buscar em Deus respostas para que eu possa me reposicionar. Não tem problema nenhum. A árvore é sua. Eu vou colocar todos os temas, porque assim eu consigo identificar aonde eu já consegui vencer e aonde eu preciso vencer. Lembrando, você só pode colocar, olha só, a florzinha, tá? Onde você já conseguiu vencer. Não coloque o carro na frente dos bois, porque a intenção nesse momento realmente é um tempo de cura. E eu preciso realmente ser curada, eu preciso ser alcançada. Tudo isso que nós estamos nos propondo a fazer precisa fazer sentido na sua vida. E quando começa a fazer sentido na nossa vida, a gente começa realmente a passar por um processo de mudança. Tá, então o nosso tema de hoje é rejeição. É um tema muito profundo, muito extenso, como eu já falei, e a gente vai tentar ver como a gente pode fazer com que isso seja entendido. A primeira coisa que eu preciso entender é que muitas vezes a rejeição ela traz uma dor física. Porque alguns estudos apontam que no cérebro nosso é o mesmo lugar que a dor física ela existe, a dor da rejeição também existe. Então é muito comum pessoas que sofrem com rejeição, elas passarem até por dores reais físicas. Isso é uma questão realmente da mente. Outra coisa que para a gente entender, nós não estamos tratando e não estamos falando de traumas de rejeição. Nós estamos falando de uma rejeição que ela pode ter acontecido na sua vida em algum momento, mas que ela não chegou a agravar a ponto de ser um trauma. Se por acaso, ao ver esse conteúdo, você se identifica como algo mais agravado, a minha sugestão é que você procure um profissional que possa lhe atender. Porque a intenção aqui é fazer com que a gente passe realmente por um processo de transformação e sejamos reposicionadas no Senhor para nos fazer frutificar, ok? Sendo que se eu identifico em mim realmente algo mais forte, mais profundo, a ponto de eu perceber que eu realmente tenho um trauma nessa área, procure ajuda, tá? Procure ajuda, porque possivelmente, provavelmente, muito provavelmente, você realmente precisa de ajuda. Outra coisa que a gente precisa entender quando trata-se da rejeição. Não existe um tempo certo, tá? Cada um vai construir na sua história de vida o contexto onde nós fomos, é como se a nossa vida fosse riscada. Sabe aquela questão do fluxo que nós falamos, que ele é como a corrente sanguínea, o fluxo vai e volta livre quando não tem nenhum tipo de obstáculo, quando não tem nenhum tipo de interrupção, quando a gente é livre para fluir. É mais ou menos assim, eu gosto de trazer a ideia do fluxo sanguíneo. Quando o fluxo sanguíneo ele está entupido, a pessoa o sangue tem dificuldade de passar pela veia. E sangue é vida. E aí a gente vai trazer essa ilustração para a palavra, para o Senhor Jesus. Da mesma maneira, às vezes que eu tenho dificuldade de entender esse fluxo na minha vida com Deus, é porque muitas vezes esse fluxo está obstruído. E pode ser obstruído por rejeição. Aí então vamos analisar. Cada uma constrói a sua própria história. Ninguém está dizendo é assim, é dessa forma. Você vai tendo acesso ao conteúdo e de acordo com o que você vai se encontrando, você vai identificando realmente aonde você precisa ser tratada, onde você precisa ser curada,
onde você precisa liberar, onde você precisa ser liberta e automaticamente para que você possa posteriormente ser reposicionado. Então, quando a gente fala de rejeição, a rejeição ela pode começar desde o ventre. É muito forte o tema. Para mim mesmo, enquanto profissional, eu fico pensando naquelas pessoas que nasceram de uma gravidez não desejada. E de uma gravidez não desejada, por incrível que pareça, perceba lá que o embrião, o feto, ele é ligado diretamente à mãe, ao fluxo sanguíneo. O sangue é vida, é ligado à vida da mãe. E mesmo que essa mãe, ela não tenha falado literalmente, mas se ela sentiu, por incrível que pareça, o feto sente. Porque na gravidez, a conexão, ela é muito forte, ela é só um. Os dois ali são duas vidas unidas nas emoções, nos pensamentos, nas intenções, nos sonhos. Então, tudo o bebê sente. Então, a gente pode sim desenvolver uma rejeição a partir do ventre. Então, isso tudo tem que ser analisado. Se você, volta a falar, se você se identifica e acha que é algo mais profundo na sua vida, procure ajuda. Nós não temos que ter problema em procurar ajuda. A gente tem que começar a pensar que tem guerras que nós não vamos vencer só. Não vai. Tem guerras que eu vou precisar sim buscar ajuda. Tem guerras que eu vou precisar pegar uma mão amiga. Tem guerras que eu vou precisar me esmerar, redobrar o meu período de oração, de busca. Tem guerras que eu vou precisar de mais pessoas ao meu lado para me ajudar do que em outras batalhas. Não tem problema. Então, se você percebe algo realmente que você precisa de uma cura maior, procure ajuda, tá? Então, a gente vai entrar especificamente no tema da rejeição. Tem 3 contextos que eu preciso que você entenda sobre rejeição. Tem a rejeição real, aquela que ela foi realizada por um outro. Você foi ferida, você foi rejeitada. E esse contexto ele pode ser pelo pai, pela mãe, pelo marido, pelo filho. Então, tem muita coisa dentro dessa questão que a gente precisa entender e encontrar. Onde, em que momento eu fui, por quem eu fui rejeitada. Quem foi que me rejeitou? Porque não dá para eu tratar algo que eu não conheço. Não dá para eu tratar algo que eu não sei o que é. Não dá para eu tratar algo que eu não sei quem foi, como foi ou onde foi. Então, o primeiro caminho para qualquer mudança é esse. Quem foi o meu agressor? Quem foi o meu ofensor? Quem foi aquela pessoa que me rejeitou? Onde ele fez isso? Em que momento da minha história? Eu estava no ventre, eu era menina, eu era mulher, eu era madura. E como isso aconteceu? Então, quando eu faço esse destaque, eu começo a trazer para minha mente questões reais. Eu saio da questão imaginária e trago real. Então, se o seu problema, digamos, foi uma rejeição com o outro, você pode responder essas 3 perguntas, tá? Coloca lá no papel, quem foi a pessoa que me rejeitou? Não tenha medo de colocar o nome da pessoa, porque agora a gente está sendo chamada para um tempo de reposicionamento. E nesse tempo a gente vai precisar enfrentar as nossas feras, as pessoas, aquilo que tem nos ferido. A gente vai precisar encarar os nossos monstros de frente. Porque se eu fugir, até quando você acha que você consegue fugir? Até quando você acha que você consegue fugir? Você não vai frutificar. É encarar os monstros reais de frente, as feras lá que estão de dente armado, aceso. Nossa, cenário horrível, né? Mas às vezes o nosso cenário interno, ele é realmente horrível. Então vamos lá. Eu preciso entender. Você pode fazer, tá? Foi uma rejeição real? Quem foi? Você coloca quem? Põe o nome da pessoa. Onde? Onde foi isso? Em que momento da tua história? Põe lá. Como isso aconteceu? Escreve a situação. E aí a gente vai dando alguns passos aqui para você saber como você vai ressignificar essa situação, tá? A outra situação é uma rejeição imaginária.
Tá? Tem pessoas que elas não sofreram realmente nenhum tipo de rejeição, mas na cabeça delas, elas agem, elas ficam de uma maneira como se elas tivessem sofrido, mas isso não é real. Muitas vezes é uma questão espiritual, onde o nosso adversário, ele coloca na nossa cabeça que nós não somos boa o suficiente, que eu não sou amada, que eu não sou querida, que ninguém gosta de mim. Mesmo quando não tenha acontecido nenhuma situação externa de rejeição real, você precisa entender que a sua mente é um campo de batalha. Enquanto nós não entendermos isso, nós seremos mulheres vulneráveis. Nós seremos presa fácil na mão do nosso adversário. A nossa mente, ela precisa estar diariamente blindada em Deus. E nós temos que entender que nós temos quem dá a voz de comando para a nossa mente somos nós mesmos. E uma das coisas que nós precisamos aprender nesse tempo é dar uma voz de comando para a nossa mente. É identificar quem está falando aqui, porque se quem está falando aqui é o Senhor, que ele possa ter livre acesso. Mas se houver outras vozes na nossa cabeça que não são do Senhor, você tem autoridade legal em Deus para dar uma ordem para que essa voz se cale. Ok? Minha voz está indo. A gente já está um tempo grande de gravação, então tá querendo ir, mas ela vai permanecer. Vamos até o final. Então, assim, o que acontece? Se eu começar a dar ouvidos a todas as vozes que eu tenho na minha cabeça, gente, eu surto. E nem todas as vozes que tem na minha cabeça, elas são reais. Então nós precisamos começar a olhar as coisas para dentro de nós, o que é real, o que é imaginário, o que é realmente está se configurando aqui é uma realidade. Ou é só aqui na minha cabeça. Lembre que a autoridade está sobre a sua vida. Você tem autoridade para dar a voz de comando na sua mente. Não esqueça que a sua mente é o campo de batalha. E às vezes a gente não sabe disso. E realmente, como eu já falei, a gente vira uma presa fácil na mão do adversário. Então, se o que você passa é mais uma coisa imaginária, você não vê que houve realmente um episódio real de rejeição, você tem que ser... Aí é uma decisão sua. Até quando você vai alimentar esse pensamento, essas vozes? Cesse todas as vozes que não são de Deus na sua vida. Você tem o direito legal de calar todas as vozes que não são de Deus na sua vida. E as vozes humanas também, que não são para edificação. Também você pode calar. Entendido? Não perca a oportunidade de simplesmente dar o comando. Aprenda a dar voz de comando na sua vida, na sua mente. Vai fazer toda a diferença na sua vida. Outra situação, autorrejeição. Autorrejeição é quando eu não me aceito. Eu não me aceito como eu tô, eu não me aceito meu cabelo, eu não me aceito meu corpo, eu não aceito meu comportamento, eu não aceito as minhas decisões, eu não aceito os meus sentimentos, eu não aceito a minha posição hoje, eu não aceito a minha vida financeira. É um monte de negação reunida em todo o conjunto que faz parte da vida da pessoa. Então, assim, dentro desse conjunto de coisas, você precisa identificar aonde você está. Por quê? Como nós temos aprendido, o primeiro passo para um reposicionamento é conhecer. É identificar em que momento e aonde eu estou dentro desse contexto quando a gente fala de rejeição.
eu realmente fui uma pessoa ferida pelo outro, a minha rejeição é uma questão mais imaginária, está mais no campo de batalha da mente, para que eu não floresça e não desenvolva em Deus, ou simplesmente a rejeição que eu hoje passo é uma questão pessoal minha, de auto-rejeição. Eu não consigo me aceitar. Vou falar um pouquinho da minha história de vida. Dentro desse contexto, eu nunca fui uma pessoa assim rejeitada. Eu acredito que a rejeição maior que eu tive na minha vida, que causou um dano muito grande, foi no meu casamento, na época do divórcio e coisas assim. Fora isso, assim, eu não tô minimizando a minha dor, tá, gente? Mas é o que eu quero entrar no outro ponto com vocês. A minha maior dificuldade estava em autorrejeição, porque eu me rejeitava, literalmente. Tudo em mim eu rejeitava. Tudo em mim eu achava ruim. Tudo, eu não gostava de nada em mim, eu não gostava de nada, não gostava da minha voz, não gostava do meu corpo, não gostava do meu peso, não gostava do meu rosto, não gostava do meu comportamento, sempre me autodepreciando, sempre olhando por um lado de pessimismo, sempre me autodesvalorizando. E foi um momento muito difícil da minha vida, porque pensa numa pessoa nessa condição tentando florescer. Não vai. Pensa numa pessoa nessa condição tentando ser reposicionada. Não vai. Tenta numa pessoa nessa condição querendo dar fruto. Não vai dar fruto. Não vai acontecer. Porque na realidade é o que a gente já tem falado no vídeo passado. Eu estava olhando para mim. Do que eu não tinha, para minha dor, para o meu desengano, para o meu autoabandono. É muita coisa envolvida, gente. É um poço sem fundo, Agora já tem um fundinho, mas ainda tem que cavar mais. Então, assim, agora dentro desse conjunto, olhando o meu exemplo, a gente vai ler aqui. João 15, que é a base de todos esses vídeos que nós estamos propondo de cura e reposicionamento. A partir da videira. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o lavrador. É muito difícil, gente. Vamos analisar aqui rapidamente. Como uma pessoa que tem todos esses sentimentos negativos em volta pode estar ligada à videira? Até pode. Mas o fluxo da videira de amor, de alegria, de paz, de bondade, ele não passa. Voltamos à questão do fluxo. Eu estava ligado, talvez um galho seco, sem receber os nutrientes necessários para que eu pudesse usufruir de tudo que Deus tem para mim. Mas o problema estava em mim. Até que eu identificasse o problema, entendesse a questão, passasse pelo processo de cura e de libertação, eu estava morrendo. Eu estava secando. Eu estava um galho seco, sem saber o que fazer ou para onde ir. Então, quando esse fluxo ele foi desobstruído, Deus começou a jorrar em mim a fonte de vida que é Ele. Porque o galho, se ele não tiver ligado ali na videira, se ele tiver qualquer coisa que possa obstruir, e mesmo estando ligado, a gente morre. Infelizmente. É uma morte espiritual, é uma morte emocional, é uma morte interna. E às vezes a gente não sabe por quê. Às vezes é só uma questão realmente da gente começar a olhar para nós e começar a perceber onde verdadeiramente nós precisamos de ajuda. E dentro desse contexto ainda diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, atire e limpo, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E limpo toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado.
Esse versículo 3, ele é muito pertinente para esse momento. Nós já estamos limpas pela palavra que Deus tem declarado e falado na nossa vida. Mas nós só vamos realmente desfrutar se nós estivermos na palavra. Se nós estivermos nos alimentando da palavra. Se nós estivermos em comunhão com Deus, em relacionamento com Deus, na palavra. Sem palavra eu vou ficar um galho seco. Até posso estar ligado à videira, mas é uma ligação meio que fake. Essa é uma palavra minha, tá? Que todos possam entender o que eu tô falando. A gente tá ligado, mas a gente não tá desfrutando. Porque a gente não consegue, Deus não consegue acessar a nossa vida, porque muitas de nós não permitimos. Deus, ele não consegue acessar. Perceba que nós estamos ligados à videira. A videira é vida. E ela jorra a vida por todos os lados. Eu posso estar ligada, mas de alguma forma as minhas dores, elas obstruem isso. E eu não consigo. Aí às vezes a gente recebe um canal assim, bem fraquinho, né? Só para não morrer e cair da videira, ser desligado, a gente vai recebendo bem fraquinho. O problema está em Deus? Não. O problema está em mim. O problema está em mim, porque olha só o que diz: vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. E eu quero declarar essa palavra na sua vida, mulher. Vós já estás limpa pela palavra que o Senhor tem declarado na tua vida. Mas você precisa tomar posse disso. E aprender, volto lá, a dar voz de comando. Ei, onde é a tua batalha? A maior parte das nossas batalhas, elas são na nossa mente. Pensei, já gerei uma emoção. A batalha está aqui, a emoção já está aqui, totalmente desregulada, desagradável, imaginando sempre que o pior vai acontecer. E às vezes a gente esquece nas mãos de quem nós estamos. Que hoje você possa entender o teu lugar, que hoje você possa perceber que você não está nas mãos de qualquer um, você está nas mãos do Senhor. E para um tempo de cura, Deus tem te chamado. Então, assim, quando a gente fala de rejeição, tem muita coisa que a gente precisa. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender dentro desse contexto é alguns caminhos que nós precisamos trilhar. A primeira coisa é seguir, entendendo que eu sou em Deus, recebendo a palavra de Deus, tomando posse da palavra, tomando posse de quem eu sou em Deus e dando uma voz de comando à minha mente. Eu sou filha de Deus. Eu estou ligada à videira e eu não vou permitir, em nome de Jesus, que essa ligação ela seja diminuída, ela seja obstruída. E para isso, você e eu precisamos nos posicionar, porque é um posicionamento. A outra coisa que você precisa entender dentro do processo de rejeição é aceitar. Por exemplo, pessoas que foram rejeitadas por outro, passaram por um processo de rejeição funda e coisas assim. Elas têm que aceitar que já aconteceu. Aceitar que nós não temos o controle do comportamento do outro. E aí entra a questão da liberação do perdão, que é um outro tema no outro vídeo lá na frente, onde nós vamos trabalhar também o perdão. A outra coisa é se permitir. Permita-se ser feliz. Permita-se viver o novo de novo. Ah, mas eu já vivi o novo tantas vezes, não deu certo. Tá, não deu certo lá atrás, mas agora vai dar. Acredite, você é filha eleita, amada do Senhor. Por mais que a sua mente esteja passando por um momento de muita tempestade mental e você não consegue se aceitar, aceite você como você é. Olhe para você com amor, porque Deus te olha com amor.
Deus tem sonhado com você, Deus tem te amado. Ei, mulher, desperta. Deus está te chamando para um novo tempo. Mas é um tempo que você precisa se posicionar. Eu não posso fazer por você. Mas você, somente você pode fazer por você. Então tá, vamos lá. Permita-se. Permita-se, permita Deus te tratar. Permita fazer as atividades que você tem recebido aqui nesse momento. Vai lá e faz. Não confia na tua memória. Eu vou fazer isso aqui na memória, essa atividade. Não faz, que não vai dar certo. Põe no papel, é a tua história. Não tenha medo de encarar a tua história. Encara a tua história de frente. Porque Deus tem forjado você e levantado você nesse tempo para guerrear. E não é fugindo que a gente guerreia. É enfrentando. É colocando a cara no sol. É indo lá e dizendo, olha, Senhor, eu vou. Porque eu não estou confiando em mim, eu estou confiando em Ti. Tá? Então, outra coisa que você precisa começar a desenvolver em você, inteligência emocional, inteligência espiritual, né? Começar a namorar com você mesma. Amor próprio. Olhar para você com amor. Olhar para você... Tá, tudo bem, você não é perfeita. Tudo bem, eu também não sou. Ninguém é. Eu queria ter um corpo diferente, mas eu não tenho. Eu tenho que ter esse aqui, é esse aqui que eu tenho. E eu sou muito grata hoje pelo que eu tenho e pelo que eu sou. Mas no passado não foi assim. Nem sempre foi assim. Então a gente tem que aprender gratidão. Ser grata pelo aquilo que a gente tem. Não pelo aquilo que a gente... Olhando sempre aquilo que a gente não tem. Tá, eu tenho esse corpo aqui. Onde eu posso melhorar? Melhorar é a sua parte. Melhorar é a sua parte. Ninguém coloca nada na sua boca obrigado. Nada que entra na sua boca é obrigado. Toma, come o que engole. Não. Tudo que entra na tua boca vai pro teu corpo. E tudo é autorização legal tua. Então é uma questão de se posicionar. Cara, não tá bem, então vamos mudar. É uma decisão. Outra coisa que a gente trata muito é alguns sintomas que a gente vai falar agora sobre a questão da rejeição. Por exemplo, é muito comum essa questão do amor próprio, a pessoa não se sentir amada e nem se amar. Ela tem uma sensação de abandono. Isso causa um certo isolamento, digamos assim. Tem um evento e ela não foi convidada. Não foi convidada porque é normal, às vezes é um evento familiar, vem de uma coisa íntima, dos amigos mais próximos. Mas na cabeça dela, nossa, tipo assim, ninguém gosta de mim, porque não me convidaram para esse evento. Então, normalmente a pessoa, ela passa por um processo de busca de aprovação. Inclusive, um dos temas que nós vamos tratar é esse, busca de aprovação. Ela também é uma pessoa muito pessimista. Também é um tema à parte que nós iremos tratar sobre a questão da mulher muito pessimista. A pessoa que ela tem problemas de rejeição, ela experimenta muito a sensação de fracasso, né? A gente vai tratar um pouquinho também em outro momento do fracasso, mas trabalhando a questão mais da frustração. Então, ela tende a não iniciar tarefas. Às vezes ela não consegue dar o pontapé para iniciar uma tarefa que vá ser benéfico a ela. Ela tem dificuldade. E às vezes, muitas das vezes, quando ela inicia, ela aborta, ela não consegue gerar, ela não consegue frutificar. Ela tem dificuldade de iniciar e terminar uma tarefa, porque no meio da tarefa ela sempre vai se sabotar. Ela sempre vai se sabotar no sentido que nós já falamos aqui, de olhar o que ela não tem, o que ela não gosta, de olhar no outro, digamos, ele não foi com a minha cara. Gente, é um tempo de maturidade. Deus está nos chamando para um tempo de maturidade. E nós não podemos começar a fazer interpretações mentais. Isso é uma distorção cognitiva. Qual é uma distorção cognitiva? É leitura mental. Eu estou presumindo que eu sei o que o outro está pensando. Isso não é real. Isso é um engano da tua mente. O inimigo, ele se utiliza disso para fazer com que as relações
elas não sejam fortalecidas. E aí ele começa a bater na minha mente. Fulana não gosta de ti, fulana... Não! E se a fulana não gostar, o problema é dela. Eu gosto dela. Não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Ah, tá. E se você realmente encontrar pessoas que não gostam de você, ninguém vai ser aceito 100%. Ninguém vai me amar 100%. Ninguém vai te amar 100%. Onde você for, todo mundo vai te amar. Para com isso, ei. Acorda. Realidade, vida real. Mas eu quero dizer para você, nesse dia, que mesmo com as tuas deficiências, mesmo com os teus erros, mesmo com as tuas frustrações, mesmo você não sendo uma mulher produtiva como você deveria, Deus te ama. Deus te ama incondicionalmente e às vezes nós queremos que o outro nos ame incondicionalmente. Não vai acontecer. Quando a gente trata de relações de pares humanas, sempre na questão do relacionamento e do amor, sempre vai haver uma certa condição. Isso é natural. A gente não pode olhar isso como uma coisa ruim. A gente pode olhar isso como uma coisa natural. E tudo bem. Não tem nenhum problema nisso. Agora, o que eu não posso olhar, simplesmente querer ser aplaudida. Aonde eu for, olha, você é ótima, você é maravilhosa. Ai, para com isso. Não é mais tempo para isso. Não é mais tempo. Gosto muito de um dos livros do Augusto Cury, né? Que ele fala da inteligência do Senhor Jesus, que ele coloca ele como mestre dos mestres. E uma das falas dele é essa. O Senhor era tão sarado emocionalmente que para ele vai e aplauso não valia nada. Se ele estivesse no grupo aplaudindo, se ele estivesse no grupo sendo vaiado, não valia nada. Para você ver a condição emocional do nosso Deus. Ele é o nosso exemplo. Vamos seguir? Vamos seguir esse exemplo? Claro, evidentemente, que em algum momento a gente vai ficar moadinha, feridinha, mas normal. Você pode até ficar ferida um tempo. O que você não pode é ficar ferida uma vida toda. Isso não é possível. Isso não é saudável, isso não é bom. Então que você possa entender nesse tempo que Deus tem chamado você, Deus tem chamado eu para um reposicionamento. E a partir desse reposicionamento nós possamos dar frutos e que o nosso fruto permaneça. Amém? Deus é bom, a vida é boa. Mulher, levanta. Deus tem te chamado para um tempo de renovo. Levanta, te posiciona em Deus. Não espere do outro perfeição, porque não existe. Não espere de você perfeição, porque não existe. Te levanta em Deus nesse dia. Você não é rejeitado. E todo espírito de rejeição que o inimigo implantou na tua vida, nesse dia Deus entra na tua história para mudar, para fazer você entender que você é uma mulher ligada à videira e que você possa desfrutar da vida que emana na videira, que é Jesus. Que você possa receber essa ministração em nome de Jesus. Que você possa entender que você é amada. Você é amada. Que você possa se olhar com amor. Que você possa se respeitar enquanto mulher. Mulher de Deus. Que o Espírito Santo ministre na tua vida nesse dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a tua vida fortemente. Que seja um tempo libertador. Quero dedicar esse louvor para você que está me ouvindo. Às vezes Deus nos leva para o deserto para demonstrar que, independente de onde nós estamos, o amor dele é o mesmo. O amor dele é o mesmo. Desfrute. Não perca tempo.
Desfrute. Desfrute do amor do Senhor, porque nesse momento nós estamos sendo cercadas, inundadas do amor de Deus. Existe uma nuvem que nos cerca de amor e de glória. E o Senhor está aqui. E eu tenho plena convicção que na hora que você estiver vendo este conteúdo, o Senhor estará com você, aonde você estiver. Que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na Shalom do Senhor.